Olá, Juca. Olá, telespectadores da TVT. Olá, Marcelo. É uma honra estar aqui hoje participando desse programa. A ditadura militar impôs um fardo pesado às famílias daqueles que ela perseguiu. Um fardo ainda maior à família dos chamados desaparecidos, ou seja, daqueles que a ditadura assassinou sem assumir a responsabilidade por seus atos, como é o caso do seu pai. Nessas famílias, com frequência, mulheres tiveram que redefinir a sua história, assumir responsabilidades diferentes, tanto pela manutenção da família como um todo, como pelas atividades que implicaram em tentar entender, em tentar descobrir o que havia acontecido com o familiar desaparecido. Eu li o seu livro, Eu Ainda Estou Aqui, não é? Um relato muito forte, muito duro, sobre o que a sua família passou. E nesse relato, a sua mãe aparece como uma figura central, aquela não só que teve que garantir, não é, a continuidade e a sanidade da vida familiar, como a que foi atrás, não é, do que havia acontecido com o seu pai. Há alguns momentos do livro que me parecem muito importantes e eu vou ler 2 trechos. Um primeiro começa assim: assistir à atuação dela me ensinou a não alimentar revanchismos. Ao invés de se fazer de vítima, ela falava de um contexto maior, entendia a conjuntura do continente, sabia ser parte de uma luta ideológica. Nunca se deixou cair no pieguismo, não perdeu o controle diante das câmeras, nem vestiu uma camiseta com o rosto do marido desaparecido. Não culpou esse ou aquele, mas o todo. Não temeu pela vida, lutou com palavras. Em outro trecho, você insiste nisso e fala: a família Rubens Paiva não chora na frente das câmeras, não faz cara de coitada, não se faz de vítima, não é revanchista. Foi a minha mãe quem ditou o tom, ela quem nos ensinou. No livro, você mostra também como a sua mãe redefiniu seu papel, né, no mundo a partir do assassinato de seu pai, e como depois ela terminou se transformando não só numa batalhadora importante pela memória, pela anistia, mas foi capaz de descobrir um outro papel. Em algum momento no livro, você cita o artigo que ela escreveu com a Manuela Carneiro da Cunha em defesa das populações pataxós, não é? Ou seja, em defesa dos direitos indígenas, em 1983, um momento em que essa questão não tinha a centralidade que tem hoje. E você observa que no artigo, ela não só não assinou o nome completo dela, nem assinou como viúva de Rubens Paiva, do Movimento pela Anistia, das Diretas Já, ou uma familiar de desaparecido político, uma vítima da ditadura. O artigo é assinado por uma Eunice Paiva, uma outra Eunice, uma nova Eunice. A Eunice que havia redefinido o seu papel e redefinido a sua identidade. Essa é sobre essa pessoa tão especial e tão importante na nossa história dos direitos humanos, e que eu queria que você falasse um pouco, né, e que para os telespectadores da TV, você de alguma maneira contasse o que de mais importante tem com relação à trajetória de sua mãe, que está tão bem contado no livro Eu Ainda Estou Aqui. Obrigada. Muito obrigado, muito doce tudo isso que você, a forma como você se referiu à minha mãe, que era uma pessoa muito doce, e muito inteligente, era um absurdo a inteligência política e emocional dela, sofreu o diabo, ficou, como você vê, viúva, sem poder tocar os negócios da família, porque o marido tinha desaparecido, com 5 crianças.
sem dinheiro nenhum, porque não tinha prova da morte do meu pai, o que é o grande drama dos familiares desaparecidos. Ficou preso no DOI-COR de 12, 13 dias, sem banho, sem escova de dente, sem nada, sem saber o que ia acontecer com ela, se ela podia ser morta ou não, e sem saber o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. Nós só viemos a saber isso em 2014, como eu disse, na comissão da verdade, o ano que o rapazinho que está aqui me falando. É, e a minha mãe, quando eu pensei em escrever esse livro, é porque, de repente, a minha mãe, que sempre representou todo a voz da família, da nossa luta, porque ela sabia muito melhor o que dizer do que nós, os outros 5 filhos, ela começou a dar sintomas do mal de Alzheimer, e começou a perder memória. E a comissão da memória, em paralelo à minha mãe perdendo memória, estavam simplesmente em conflito e precisavam necessariamente de serem registrados. Eu descobri, ao pensar nesse livro, que a grande heroína da minha família era a minha mãe, porque ela, além de viver o golpe de 64 como uma mulher de um deputado cassado, que foi exilado e ela teve que ficar com 5 crianças no Brasil, ela foi presa junto com ele em 71, ela foi solta depois de 13 dias, ela teve que procurá-lo, porque os militares diziam que ele nunca tinha sido preso. Ela teve que refazer a sua vida, foi estudar direito, se especializou em direito indígena, a gente se mudou do Rio de Janeiro para São Paulo. Ela se formou com 47 anos de idade, começou a construir um patrimôniozinho que, quando ela morreu, era bem considerável, um bom patrimônio para alguém que começou a trabalhar aos 47 anos. Ela lutou nas diretas já, lutou na anistia, lutou na Constituinte como defensora da demarcação de terras indígenas, em 88, lutou durante o governo Fernando Henrique na construção de uma política de reconhecimento e compensação dos desaparecidos políticos, na Comissão do Mortos Desaparecidos, ela fez parte dessa comissão. E aí eu falei, puxa, minha mãe que é grande heroína dessa história. Meu pai, ele foi preso e desapareceu. Mas a minha mãe que foi que enfrentou todos os momentos e obstáculos da ditadura.